Eu caminhei sem ver o céu, sem direção, sem saber porquê. Mesmo perto da verdade, meu coração não conseguia crer. Louvor a Deus, para sempre, amém. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Amados irmãos e irmãs, sou Pedro Marques, da PIMC Católica. Te convido para se inscrever no nosso canal, para juntos meditarmos todos os dias a palavra do Senhor, que é a palavra de vida e de salvação. Hoje, segunda-feira, dia 16 de março de 2026, dia dedicado ao Espírito Santo e às almas do purgatório. Meditemos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, João capítulo 4, do 43 ao 54. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente a mesma hora em que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta um momento muito forte do mistério de Jesus, em Caná da Galileia, no mesmo local onde ele havia transformado água em vinho, no seu primeiro milagre. Desta vez, um homem chega até Jesus com o coração angustiado. É um funcionário do rei, cujo filho está gravemente doente em Cafarnaum. Esse pai percorre um longo caminho até encontrar Jesus. Ele vem movido por uma única coisa, o amor por seu filho. Aqui encontramos a primeira grande lição espiritual deste evangelho de hoje. Aquele homem não era necessariamente um discípulo. Ele não aparece entre os seguidores mais próximos de Jesus, mas a dor o empurra até Jesus. Quantas vezes também em nossa vida acontece algo semelhante? Pela dor, a gente busca orientação, a gente busca a igreja, a gente busca a missa ou outra ocasião espiritual. Muitas pessoas se aproximam de Deus quando acontece em sua vida a doença, a crise na família ou o esgotamento das forças humanas diante de um problema. O sofrimento, embora nunca seja desejado, pode muitas vezes tornar-se um caminho de encontro com Deus. Isso é um fato. Há inúmeros relatos sobre isso. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a fé muitas vezes nasce quando o homem reconhece sua fragilidade e busca em Deus aquilo que sozinho não pode alcançar. Esse pai do Evangelho faz exatamente isso. Ele confia em Jesus, mas a dor, a angústia, o sofrimento pela situação do filho é que o impulsiona e ele vai a uma longa distância.
Nós precisamos aqui estar atentos, nós que hoje com muita facilidade temos muitas missas, temos sacerdotes presentes em nossas comunidades, em nossa paróquia. Nós que temos o Santíssimo Sacramento em nossas capelas, em quase todas elas. Nós muitas vezes não valorizamos, não vamos atrás, a não ser naqueles momentos fortes, específicos. No entanto, não era para ser assim. Ainda bem que muitos cristãos estão despertando, estão buscando mais a Deus, estão buscando mais a oração, estão buscando mais o Santo Terço e a devoção à Santíssima Eucaristia. Jesus, ele não rejeita o pedido do homem, mas ele quer purificar a fé daquele homem. Quando ele diz, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Jesus aqui faz uma afirmação. E essa afirmação hoje vale também para nós. Existe uma diferença muito grande em crer por causa dos milagres, dos prodígios, e crer na palavra de Jesus. A fé madura não depende apenas de sinais extraordinários, de milagres. Por isso Jesus diz algo que surpreendeu. Podes ir, teu filho está vivo. Jesus não vai até a casa. Jesus não faz um gesto sensível. Jesus não toca no menino. Ele cura apenas com a palavra. O teu filho está vivo. A palavra tem poder. A palavra de Deus, ela é transformadora. Ela liberta, ela cria. O Evangelho diz algo muito fundamental. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, acontece um verdadeiro milagre espiritual. Antes mesmo de ver a cura, ele acredita. E é isso que nós, cristãos, precisamos também ter na nossa vida. Acreditar. Ir atrás. Essa é a fé cristã, que precisa ser vivida e experimentada a cada dia. Nós também não vemos Jesus fisicamente hoje, como aquele Senhor viu, como os discípulos viram. Nós o temos na Eucaristia e nós acreditamos. Isto é o corpo de Cristo na Eucaristia. Teus pecados estão perdoados no sacramento da reconciliação. A fé da igreja se baseia na confiança total na palavra de Cristo. Quando o homem está voltando para casa, os servos vêm ao seu encontro com uma notícia maravilhosa. Teu filho está vivo. E quando ele pergunta a hora da melhora, descobre algo surpreendentemente. Foi exatamente o momento em que Jesus disse, teu filho vive. Isso revela algo também fundamental na nossa vida de fé. Ele não está limitado a espaço, a tempo. Jesus é atemporal. Jesus não está dentro do espaço, assim como nós, que somos limitados. A graça de Deus alcança qualquer lugar, meus irmãos. Ontem falávamos sobre isso. A nossa intercessão, a união daquelas pessoas que estão na graça, que estão em oração, alcançam qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Pela graça, do amor e da bondade de Deus, e pela intercessão dos anjos e dos santos. Com destaque para a sempre Virgem Maria, nossa Mãe e Senhora. Aqui também acontece conosco. Deus pode agir na nossa família, na vida dos nossos filhos, nas situações que parecem impossíveis. Mesmo quando não vemos, Cristo continua agindo. Cristo não se cansa de nos levantar. O Evangelho termina dizendo, ele acreditou juntamente com toda a sua família. Que graça, que bênção! A fé de um pai se torna a fé de toda a casa. Pais e mães, atenção para este Evangelho. Preste atenção à força da palavra de um pai na família. Ela é determinante para que a família se converta com mais facilidade.
Se um filho dentro de uma casa de pessoas que não são frequentantes da igreja, se ele se converte, a margem só é de 15 a 20% a possibilidade de os demais membros se converterem. É possível sim, mas a margem é baixa. Quando é a mãe que se converte, essa margem muda, ela aumenta, vai para em torno de 46% a 56%, até 60%. Mas quando é um filho, ultrapassa os 84% de chance de toda a família se converter a Deus. Pais de família, atentem. Isto mostra algo importante. A fé, ela é contagiosa. Quando alguém realmente encontra Cristo, sua fé é praticada, a sua vida muda, a sua família percebe, a sua casa se transforma. Quantas famílias hoje precisam de alguém que tenha a coragem de dar o primeiro passo na fé? Este evangelho nos traz justamente isso, de forma muito direta. Nossa fé depende de milagres ou da palavra de Cristo. O Senhor nos convida a uma fé profunda, uma fé que confia, mesmo quando não entendemos, quando não vemos resultados imediatos, ou quando ainda estamos a caminho. Assim como aquele pai voltou para casa confiando na palavra de Jesus, também nós somos chamados a caminhar confiando, porque quem confia em Cristo nunca caminha em vão. E muitas vezes, quando chegamos ao final do caminho, descobrimos algo maravilhoso. O milagre está acontecendo desde o momento em que confiamos. Que bom que nós começamos a abrir os olhos e irmos ao encontro de Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima. Ouvi teus passos se aproximar, no meio da poeira e da dor. Quando chamaste pelo meu nome, algo em mim despertou, mesmo sem ver. Eu te reconheci.